Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista, a revista eletrônica que lhe mantém informado sobre o dia a dia do Judiciário paraibano. Confira no programa de hoje as seguintes notícias. Implantação do PJE no Tribunal de Justiça da Paraíba é referência para outros tribunais. Representantes do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo visitam e conhecem de perto a tramitação e o julgamento de processos eletrônicos na segunda instância do Judiciário paraibano. Presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcante, e o governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, assinam um projeto de lei complementar referente à utilização de depósitos judiciais e extrajudiciais. Desembargadores, juízes e assessores participam de debates sobre o novo Código de Processo Civil, promovido pela Escola Superior da Magistratura. O presidente do Judiciário paraibano toma posse como chefe do Poder Executivo do Estado durante 5 dias consecutivos. Evento realizado no município de Umbuzeiro marca a segunda etapa de homenagens ao jurista Epitácio Pessoa. E ainda foi instalado o mutirão de violência doméstica e familiar em todo o estado. O Judiciário em Revista começa agora. Representantes do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo visitaram o Tribunal de Justiça da Paraíba. Eles conheceram de perto a tramitação e o julgamento de processos eletrônicos na segunda instância do Judiciário paraibano. Marcos Fernando Teodoro Pinheiro, juiz auditor militar de São Paulo, juntamente com 2 técnicos da tecnologia da informação, receberam informações sobre a plataforma do PJE. A nossa busca é pela celeridade, pela eficiência. O conteúdo do julgamento não modifica, mas são ferramentas poderosas que a informática pode nos dar e podemos verificar que, de fato, há esse progresso com o processo eletrônico, economia de pessoal, economia de recursos financeiros e até mesmo a questão ambiental, com consumo excessivo de papel local para depósito. O processo judicial eletrônico, no meu ponto de vista, só traz benefícios. O juiz auditor militar apontou ainda algumas razões pelas quais pretende instalar esse modelo no Tribunal Militar de São Paulo. Nós ficamos muito bem impressionados com o trabalho realizado aqui pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Antes da nossa vinda, nós pesquisamos, dentre todos os 90 tribunais do Brasil, qual o tribunal que já desenvolveu o trabalho do PJE na segunda instância. E o Tribunal de Justiça da Paraíba se destacou, se colocou à nossa disposição, o que motivou a nossa visita. A nossa vinda a João Pessoa foi muito proveitosa, tivemos reuniões com o pessoal da área técnica, da área de tecnologia da informação e comunicações do tribunal e pretendemos nos valer da bela experiência, do belo trabalho do TJ da Paraíba e levar para o nosso Tribunal de Justiça Militar, localizado em São Paulo. Ney Robson, diretor de tecnologia do TJPB, avaliou como positiva a reunião e relatou como foi a visita dos integrantes da comitiva. Visualizaram em loco como é o julgamento de um processo eletrônico já no Tribunal Pleno através do PJE. Então, eles tanto acompanharam a parte da sessão de julgamento com os assessores, como também na votação dos magistrados presentes à sessão. A segunda parte da visita contou com a exposição da parte técnica do sistema. Nós vimos toda a parte de infraestrutura e também a parte de preparação do ambiente do PJE, configuração, os fluxos, as competências, como é feito a distribuição dos processos. Então toda essa parte, a manutenção, o tramitar do processo também na diretoria jurídica, toda essa parte foi vista também pelos integrantes da comitiva durante esse evento aqui, essa visita no nosso tribunal. Já o chefe do Judiciário Estadual, o desembargador Marcos Cavalcante, lembrou que a ferramenta já é uma realidade na tramitação e julgamentos dos feitos recursais, oriundos do primeiro grau e ações originárias da própria segunda instância. Ele ressaltou ainda que o fato do TJPB ser referência para outros tribunais do país na implantação desta tecnologia é motivo de orgulho para o Judiciário paraibano. Quando nós
servimos de experiência, de modelo para o estado de São Paulo, é uma honra muito grande para Paraíba, porque o estado de São Paulo é referência em tudo. Então nós recebemos com muita satisfação o pedido do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo militar, que está se preparando para introduzir também o processo judicial eletrônico, PJE, no 2º grau, porque já tem no 1º. Então eles tomaram por base e por experiência a nossa aqui da Paraíba, que estamos andando muito bem. O Tribunal de Justiça, inclusive o Pleno e as câmaras, já estão julgando no PJE. Isso é muito importante e para nós é muito gratificante. O presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcante, e o governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, assinaram um projeto de lei complementar que consiste na utilização de 60% dos depósitos judiciais e extrajudiciais existentes no Banco do Brasil para pagamento de precatórios. Confira a matéria. Coube ao Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, fazer a apresentação do projeto de lei. Esses dois projetos surgiram a partir de inquietações que existiam tanto no Judiciário como também no Executivo. O governador, ele recepciona e recebe diariamente inúmeras pessoas que procuram para saber como está o andamento do pagamento dos seus precatórios. Muitas pessoas não conhecem ainda ou desconhecem a sistemática desses pagamentos, porque hoje, na realidade, o Executivo apenas repassa o valor correspondente à parcela mensal e cabe ao Tribunal de Justiça, através do seu comitê gestor, fazer o pagamento desses precatórios. O presidente do TJPB espera que, a partir da iniciativa do Executivo e da disposição do Legislativo em aprovar a lei em tempo hábil, o jurisdicionado seja o maior beneficiado. Essa lei, eu digo novamente, é a lei da esperança. Vem alimentar a esperança de muitos credores, doentes, pacientes de câncer, de Alzheimer, de Parkinson e de outras doenças graves e idosos que vão poder receber os precatórios com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. De acordo com o governador Ricardo Coutinho, o momento representa a união dos 3 poderes com o objetivo de reduzir o estoque de precatórios. Nós fizemos essa parceria e estamos submetendo ao Poder Legislativo, que naturalmente esperamos que haja uma apreciação bastante rápida. Em relação ao pagamento, nós vamos disponibilizar mais, porque vamos pegar um percentual desse saque que vamos fazer dos depósitos, que é maior do que a gente disponibiliza hoje, repassa para o Tribunal de Justiça, que é o gestor desses precatórios, vai continuar sendo, e o tribunal vai, de acordo com a sequência lógica, vai fazer os pagamentos. O presidente do Poder Legislativo Estadual acredita que a medida facilitará o pagamento dos precatórios e, por isso, dará prioridade de votação na Assembleia. Vai dar oportunidade ao Estado agilizar e desburocratizar o pagamento desses precatórios, que já tem alguns há bastante tempo aí na fila de espera para serem quitados. Iremos levar ao debate já na próxima semana, porque entendemos ser uma matéria de grande importância não só para o governo, para o Tribunal de Justiça e para o povo paraibano também. E veja no próximo bloco, desembargadores, juízes e assessores participam de debates sobre o novo Código de Processo Civil promovido pela Escola Superior da Magistratura. O presidente do Judiciário paraibano toma posse como chefe do Poder Executivo do Estado durante 5 dias consecutivos. Voltamos em 1 minuto. O Ministério Público tem como objetivo a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais, dos individuais indisponíveis, do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Também tem como função fazer o controle externo da atividade policial, entre outros. Isso é democracia e é também cidadania. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A
responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Considerações sobre o novo CPC. Esse foi o tema do curso voltado para desembargadores, juízes e assessores. O desembargador Leandro dos Santos, que abriu o ciclo de conferências, acredita que, apesar dos desafios, o novo código deverá simplificar os processos judiciais de natureza civil. O Tribunal de Justiça da Paraíba, através da ESMA e em parceria com a Associação dos Magistrados da Paraíba, promoveu no mês de julho um curso para desembargadores, juízes e assessores sobre as inovações que virão com o novo Código de Processo Civil Brasileiro. Denominado Considerações sobre o novo CPC, o evento foi aberto pelo vice-presidente do TJPB, desembargador Ricardo Porto. Na opinião do magistrado, a nova legislação trará maiores benefícios para os jurisdicionados. Esses debates, essas palestras com pessoas absolutamente qualificadas que estão identificadas com a nova legislação adjetiva civil, será de importância relevante para que nós possamos aprender. Nós estamos todos aqui para ouvir, para aprender, para debater e assim também aplicar os novos mandamentos com equilíbrio, sensatez e buscando sempre o que a sociedade solicita: celeridade e justiça equilibrada e sensata. Já o desembargador Leandro dos Santos, que abriu o ciclo de conferências, acredita que, apesar dos desafios, o novo código pode simplificar os processos judiciais de natureza civil e torná-los mais rápidos. São muitas mudanças e a gente espera que elas venham e, com a interpretação que for dada pelos estudiosos, pelos operadores, essas mudanças tenham um resultado positivo para a jurisdição. O novo Código de Processo Civil, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, que entrará em vigor a partir do próximo ano, deve trazer avanços para as áreas de família e da fazenda pública. Esse novo CPC, ele busca sempre o consenso. Mesmo as partes disputando interesses diferentes, eles terão que colaborar com o Poder Judiciário para efetivamente que o processo seja mais rápido dentro de uma realidade objetiva. E essa busca do consenso dentro de uma realidade objetiva faz com que cada operador jurídico possa interpretar a norma buscando a solução rápida e o consenso. O novo CPC vai trazer esses avanços também na oitiva de testemunha para o processo civil, família, civil, fazenda pública de um modo geral. Vai trazer algumas matérias que são modificações e que nós não sabemos na prática se serão avanços. Por exemplo, os prazos, a contagem dos prazos processuais só em dias úteis. Afetarão todos os processos, nós não sabemos ainda se isso vai trazer uma repercussão de mais demora no trâmite ou não, e dentre outras inovações. A palestra do segundo dia, com o tema Precedentes e Jurisprudência, foi proferida por um dos membros que elaboraram o novo CPC, o desembargador Marcos Alaor, do Tribunal de Justiça de Rondônia. É necessário descobrir um novo paradigma de decisão, uma maneira pela qual se transfira segurança jurídica aos jurisdicionados, decidindo de maneira uniforme os casos semelhantes ou iguais. Porque hoje em dia existem muitas decisões de casos semelhantes e iguais que são diferentes. Na ocasião, além de elogiar a iniciativa do TJPB, o magistrado ressaltou a importância da participação do Poder Judiciário como um todo. Este momento é o momento da magistratura. Houve um momento de propositura, que foi o momento do projeto, um momento do legislativo, que foi a votação do projeto, e agora é o momento da magistratura de entender o projeto para poder aplicá-lo da melhor forma possível. Então essa iniciativa do Tribunal da Paraíba é fundamental. Finalizando a primeira etapa do curso, o juiz do estado do Piauí, Tiago Brandão, que também foi jurista na reforma do CPC, abordou o tema Primeiras Impressões sobre o impacto na atividade jurisdicional. O magistrado destacou a importância do evento e a principal mudança do Código vigente de 1973 para o novo Código de Processo Civil.
esse evento de hoje, que o Tribunal de Justiça da Paraíba promove, é de suma importância para os seus juízes, desembargadores, ou seja, para a comunidade jurídica local, para que essas mudanças já possam ser compreendidas, para que com a entrada em vigor dessa lei, o Judiciário já esteja pronto para implementar os novos institutos no intuito de acelerar a tramitação dos processos. Em virtude de viagem pré-agendada do governador do estado, Ricardo Coutinho, e da vice-governadora Lígia Feliciano, o presidente do Judiciário paraibano assumiu a chefia do governo interinamente durante 5 dias. Na ocasião, o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, que até então respondia pelo Executivo, transmitiu o cargo ao presidente do Judiciário paraibano. Veja só. A solenidade de transmissão de cargo foi realizada na manhã do dia 22 de julho, ocasião em que o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, que até então respondia pelo Executivo, transmitiu o cargo ao presidente do Judiciário paraibano. Estou muito grato ao governador Ricardo Coutinho, ao presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, por esta oportunidade de um juiz de direito de carreira, filho de um servidor público pobre, mas muito honrado, e uma dona de casa, chegar aqui ao Palácio da Redenção e assumir o governo do estado por 5 dias. É muito honroso. Depois disso, eu procurarei honrar o cargo e toda a minha vida, obedecendo à agenda que o governador deixou, fazendo funcionar normalmente a máquina administrativa, seguindo o exemplo do presidente da Assembleia, o deputado Galdino, visitando obras, tocando as obras e fazendo algumas visitas de cortesia, como ao Lar da Providência, ao Arcebispo da Paraíba e outras que estão na nossa agenda. Eu pretendo também fazer uma visita à minha terra, cidade de Mamanguape, que já deu vários governadores do estado, muitos assumiram como eu por um tempo mais limitado, mas que passaram pelo Palácio da Redenção. E lá em Mamanguape há 2 obras magníficas do governo do estado. E lá tem uma escola técnica de grande porte e também um hospital de trauma. Eu pretendo conhecer mais de perto, inclusive, essas obras. E veja a seguir, evento realizado no município de Umbuzeiro marca a 2ª etapa de homenagens ao jurista Epitácio Pessoa. E ainda foi instalado o mutirão de violência doméstica e familiar em todo o estado. Voltamos em 1 minuto. Na guarda compartilhada, o filho ficará um dia com o pai e outro com a mãe? Não confunda guarda compartilhada com convivência alternada. Será fixada a residência da criança e o pai que não tem a custódia física exercerá o direito de convivência, por exemplo, com alternância de finais de semana ou de alguns dias na semana. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Uma solenidade bastante prestigiada marcou a 2ª etapa de homenagens ao jurista Epitácio Pessoa. Esta 2ª edição de homenagens, idealizada pelo TJPB e Tribunal de Contas do Estado, contou ainda com a colaboração da Prefeitura local. Para a gente é uma grande satisfação receber essa homenagem, em conjunto com parceria com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Prefeitura de Umbuzeiro. Como uma cidade como Umbuzeiro, uma cidade pequena de 9.800 habitantes, nasceu um ilustre como Epitácio Pessoa. E não poderia deixar de ser justo de ter uma homenagem aqui em nossa cidade para um grande homem que foi Epitácio Pessoa. A participação de parentes de Epitácio Pessoa no evento marcou a celebração. Estiveram presentes o embaixador Carlos Alberto Pessoa Pardelas, neto do homenageado, e o sobrinho neto de Epitácio, professor doutor Roberto Pessoa Filho. Ambos agradeceram em nome da família.
O orgulho é matizado pelo sentimento de humildade, profunda humildade, por não ter herdado uma fração sequer do talento dele. Porque aqui nasceram vultos e continuarão produzindo, não só para todos nós da nossa idade, mas para os jovens especialmente, os exemplos edificantes para o futuro da Paraíba e do Brasil. Na solenidade, uma conferência foi proferida pelo presidente da Academia Paraibana de Letras, professor Damião Ramos, que também é membro da Comissão de Notáveis do TJPB, responsável pelas celebrações do Sesc Centenário. Viemos render homenagem a essa cidade, pródiga de homens ilustres, a cidade de Umbuzeiro. Na ocasião, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante, entregou ao prefeito Tiago Camelo uma mensagem emitida pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Passo esse documento ao prefeito para colocar no museu, no memorial ou na prefeitura de Umbuzeiro, terra de Epitácio. Epitácio escreveu seu nome na história do Brasil com letras lapidares. Brilhou como estadista, chefe do governo brasileiro, chefe da nação, brilhou como diplomata em Haia, na Conferência de Paz de Versalhes, logo depois da Primeira Guerra Mundial, brilhou na política, brilhou como escritor, brilhou como jurista, brilhou em todos os aspectos da sua vida. Para mim, é sem dúvida nenhuma, eu não diria, para não correr o risco de ferir a sensibilidade de alguém, o maior de todos os brasileiros. O evento também contou com exibição de vídeo, lançamento de selo personalizado, livro em quadrinhos sobre a vida de Epitácio Pessoa, além dos versos do repentista Oliveira de Panelas. E eu digo mais uma coisa, aqui no Japão, na China, em Goa, na Espanha, na Alemanha, em Lisboa, selem pelo grande amor e a virtude de Epitácio, que é muito difícil nascer nesse planeta, outro Epitácio Pessoa. Muito obrigado. Alunos de escolas municipais também ajudaram a contar um pouco da vida de Epitácio, através da poesia e do teatro. Dando continuidade às comemorações do Sesc Centenário de Epitácio Pessoa, o Tribunal de Justiça da Paraíba e o Tribunal de Contas do Estado realizaram conjuntamente no dia 6 de agosto a terceira etapa de homenagens ao ex-presidente da República, Epitácio Pessoa. Além do lançamento de publicações e exposição comemorativa, a terceira etapa foi marcada pela conferência realizada pelo ministro Francisco Rezec sobre Epitácio Pessoa como diplomata e juiz da Corte Internacional de Haia. Participou de decisões muito importantes naquela fase da Corte que, vejam bem, ele esteve lá nos primeiros anos. A Corte era a primeira vez que se via esse fenômeno, um tribunal internacional, um tribunal para julgar conflitos entre países. Países que, a partir da Primeira Grande Guerra, resolveram decidir as suas contendas num tribunal e não mais em campo de batalha. E esses primeiros anos foram sugestivamente e surpreendentemente os mais fecundos. A Corte da Haia nunca trabalhou tanto quanto nos anos 20 do século XX. E ele teve uma participação importante em tudo isso, tanto naqueles casos majoritários em que ele redigiu o acórdão, participou da redação do acórdão por ter sido vitorioso, quanto naqueles poucos casos, 4 na realidade, em que ele ficou vencido, sempre por entender que o assunto de que se cuidava era miúdo demais ou não era de interesse público e, portanto, não deveria ser da alçada do Tribunal da Haia. É muito importante que nós tenhamos essa visão global do jurista, do homem público, do político, do diplomata, porque quando nós conseguirmos ter essa visão ampla de Epitácio Pessoa e passar às futuras gerações quem foi este grande homem, que eu sempre costumo dizer, que é um homem do passado, do presente e do futuro, sim. Epitácio Pessoa foi um dos maiores brasileiros e, sem nenhuma dúvida, o maior de todos os paraibanos. O único paraibano que chegou à presidência da República e passou pelos 3 poderes na área federal. Então, é um evento que marca
os seus 150 anos de nascimento, o Sesc Centenário. Por isso é muito importante, porque os jovens devem saber da história dos antepassados, que serve de um grande e um bom exemplo. O Tribunal de Contas, irmanado com a Assembleia Legislativa e com o Tribunal de Justiça, vem realizando vários eventos para homenagear esse grande paraibano, merecidamente, e que a Paraíba tenha sempre na memória Epitácio Pessoa. Eu tenho dupla razão para agradecer ao Tribunal de Justiça, porque além de prestar uma homenagem muito merecida a meu avô, me deu uma oportunidade de vir conhecer o estado em que ele nasceu, o município, a vila em que ele nasceu, e conhecer uma porção de conterrâneos que, naturalmente, sabem dar valor a Epitácio. E foi aberto pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba a segunda edição do mutirão que irá julgar os processos do Juizado de Violência Doméstica e Familiar. O mutirão faz parte do projeto Justiça pela Paz em Casa, Nossa Justa Causa. Veja só. No dia 3 de agosto, foi aberto pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, no 8º andar do Fórum Cível da capital, a segunda edição do mutirão para julgamentos de processos envolvendo violência doméstica contra a mulher. Esse mutirão é muito positivo, porque antes de tudo ele conscientiza, ele leva recomendações à família, que a família deve ter paz em casa e não a violência. Por outro lado, nós, na vara de violência doméstica, é uma vara que tem sempre um número de processos bem elevado. Nos mutirões esse número de processos cai e nós vamos cumprindo as metas do Conselho Nacional de Justiça. O mutirão faz parte do projeto Justiça pela Paz em Casa, Nossa Justa Causa, que tem como coordenadora a juíza Rita de Cássia de Andrade, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de João Pessoa. Segundo ela, o objetivo é trabalhar de forma preventiva, prezando pela integridade física, moral e psicológica da mulher e, consequentemente, reduzir a violência. Nós precisamos de uma sociedade melhor, uma sociedade que trate a mulher de forma mais igualitária, com menos discriminação, com menos menosprezo, com mais igualdade e com mais respeito. Por isso que o nosso projeto é Justiça em seu bairro, mulher merece respeito. Porque toda mulher merece ser respeitada, na sua integridade física, na sua integridade moral, na sua integridade psicológica, nos seus acertos, nos seus erros, porque nós somos pessoas e nós somos vulneráveis e a mulher merece ser respeitada, assim como os homens também merecem ser respeitados. A Lei Maria da Penha não é contra o homem, é contra o agressor. E o agressor não tem nome e não tem sexo. A mulher sim, a vítima sim, é mulher. A magistrada destacou que a expectativa desse esforço concentrado é superar o anterior em números de processos julgados, cumprindo as metas do CNJ. Nós estamos mobilizados de uma forma mais integrada. Avançamos inclusive na questão do número de processos que foram colocados em pauta e também no número de servidores, no número de magistrados, para realizar esse trabalho. E o Judiciário em Revista de hoje termina aqui. Até a nossa próxima edição, hein?